Essa manhã vamos fazer a introdução desse tempo de retiro e espero que vamos também recolher as iluminações do Espírito Santo todo o tempo desse retiro, através de tudo que vamos viver, tudo, celebrações, palestras, imprevisões, surpresa, que o Espírito Santo vai suscitar. Rezando para esse tempo de introdução, eu recomecei duas vezes. Primeiro, comecei uma, depois eu disse, não, mas tem outra coisa a dizer. Bom, eu recomecei uma segunda, que recebi a partir de Amoris Letícia, esse título que o Papa me inspirou. Número 31, o título é assim: As exigências e os chamados do Espírito Santo se faz entender através dos eventos da história. As exigências e o chamado do Espírito Santo se font entender, compreender, reconhecer através dos eventos da história. Então, isso tem uma incidência muito importante, porque muitas vezes podemos fazer um discernimento, pesquisar qual é a tua vontade, Senhor, rezamos, abrimos a palavra, trabalhamos a palavra, buscamos na palavra de Deus, né? Mas não devemos esquecer que os eventos do mundo e de nossa geração também suscita chamados. É muito importante isso, de saber isso. Quando o Senhor, através do profeta Isaías, vai dizer, quem enviarei? E Isaías, descobrindo a glória de Deus, diz, oh meu Deus, eu sou impuro, eu sou indigno para mim, eu não posso me aproximar de Deus. Olhando a glória de Deus, ele tem imediatamente a revelação de sua miséria. Então, quando fazemos o ano sabático e que temos a revelação de nossa miséria, não é um problema, é o início. Isaías foi enviado a partir disso. E depois que Deus respondeu o quê? Do modo atual, Deus diz, bom, tua impureza é meu problema, eu vou cuidar. Mas, meu problema, diz Deus, quem enviarei? E a partir desse momento que Isaías foi purificado, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, foi um evento, foi um momento muito importante e fundador da sua vocação. Então, é por nós a mesma coisa. O Papa diz também a Amoris Letícia, não podemos, são tantos desafios hoje, que não podemos ficar nos lamentando, isso é terrível, o que acontece, e chorar, e se lamentar, e como vão viver nossos filhos, nossos netos nessa geração completamente perdida. Mas, através desses eventos, Deus chama. Como foi em todo momento da história, Deus chamou. Na época do século XII, com São Domingos, tinha seita dos catares, na Europa do Oeste, na França em particular, e Domingo diz, não, mas não é possível. Devemos anunciar o Evangelho, devemos ir nos caminhos, sair dos conventos. E começou os dominicanos para anunciar, para viver essa dimensão apostólica que até esse momento, até o século XII, só tinha vida religiosa nos conventos fechados. E São Domingos, São Francisco, foi a grande renovação, revolução dessa medieval, do chamado de Deus novo. As pessoas dizem, são loucos esses homens que mendigam, que vão dos pés nus
anunciar a radicalidade do evangelho são loucos. Todos se fizeram tratar de loucos. E permanece até hoje. Essas fundações. São Domingos, São Francisco. Ordens, mendigos. Mendigantes? Mendigantes, oui. Então, para nós hoje, quais são os elementos do tempo que nós discernimos para viver nossa vocação? Pode ser professor, médico, advogado, engenheiro no mundo, e como cristão, claro que o primeiro chamado natural é isso. Adestrar dentro do mundo. E precisa de muitos cristãos que são assim, mas você vai cuidar 75%, 80%, 90% de vossa profissão, e o que vai um pouco sobrar será para fazer um serviço da igreja. Bom, é assim. Não tem 3 formas de chamado, são 2 formas: adestrar e adentrar. Vamos talvez voltar nessa ideia, que o Papa João Paulo II já profetizou. João Paulo II foi muito profeta. Ele foi muito profético, João Paulo II. Então, não podemos fazer um discernimento e um chamado do Espírito Santo sobre as questões utilitárias, ou sobre as questões só humanas, não também só de uma maneira espiritual, só para recolher espiritualmente, diretamente do Espírito Santo. Devemos também olhar nosso mundo e o tempo de nossa geração e onde vai esse mundo para ouvir o chamado de Deus. O Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 4, já falou disso. A Igreja tem o dever, em todo momento, de perscrutar os sinais dos tempos e de interpretar esses sinais dos tempos na luz do Evangelho. A partir desse modo, ela pode responder de uma maneira adaptada a cada geração as questões eternas dos homens sobre o sentido da vida presente e futura e seus relacionamentos recíprocos. É importante de conhecer e de compreender esse mundo no qual vivemos, suas esperas, suas aspirações, seu caráter muitas vezes dramático. Então, interpretar os sinais dos tempos. Há pouco tempo, Papa Francisco, você ouviu falar muitas vezes que, dizendo aos bispos, aos padres, aos agentes pastorais, ninguém deve ser controlador da graça. Ele fala alfândega da graça, e muitas vezes ele falou disso. Há pouco tempo ele diz, de uma maneira positiva, devemos ser meteorologista da graça. Eu gostei dessa imagem. Devemos ser meteorologista da graça. Há pouco tempo anotei, foi antes de... Não, eu não tenho a data aqui, mas eu posso descobrir... Quando ele recebeu os novos bispos, 14 de setembro, no dia da festa da cruz, a sexta-feira foi, 14 de setembro, ele recebeu os novos bispos, ordenados. Ele falou disso, devemos ser meteorologistas da graça, para saber ler os sinais. Chegou o verão, o inverno vai chegar, para interpretar os sinais dos tempos, meteorologista da graça. Eu gostei, são muitas coisas interessantes do Papa. Quando começamos nosso caminho de conversão em 1973, alguns não eram nascidos aqui, em 1973, a irmã tinha 1 ano, não?
não tinha comunidade nova com casais, não tinha. E foi em 1975, 2 anos depois, que começaram o modo de viver em comunidade. Em 75, na França, com a comunidade Beatitude, que nós conhecemos desde o início, porque tinha um casal amigo que começou a comunidade, que depois, ele é médico, ela é enfermeira, foi enviado para salvar um hospital no Congo. Hein? Eles saíram da França para ir fazer esse trabalho, para salvar um hospital do interior perdido, que estava fechado, hein? E viajar com os filhos para fazer esse trabalho a tempo inteiro. Ele nos contava que fazia cirurgia abrindo a barriga das mulheres, que devia fazer cesariana, na luz do Toyota, não tinha nada como instalação, não tinha nada. Então eu não perguntei com qual bisturi ele abria a barriga, eu não perguntei para que ele não me fala de uma faca de cozinha, mas foi um momento de início completamente louco, início louco das comunidades novas, aventura, meu Deus, com uma fé. E a comunidade Beatitude nós conhecemos e visitamos muitas vezes, os fins de semana, porque isso nos interpelava muito. E eu me lembro que essa comunidade não saiu em missão durante 5 anos. 5 anos no convento. Meu Deus, nós dizemos, mas vocês não vão sair? Não, não somos monges. Monge? Com meninos, com pessoa casada e tudo, louco, completamente louco. Roupas longas, durante 5 anos. E depois de 5 anos começaram a descobrir a vida apostólica, descobrir que o mundo existe ao lado, e começaram a pensar, talvez seria necessário e bom de ir evangelizar. Mas durante 5 anos não pensaram a evangelizar, não. Mas mudar de vida, trabalhar a cor interior, a rezar, se deixar transformar, viver descobrindo a vida comunitária, se levantando cada noite para o louvor de Deus, completamente loucos. Num antigo colégio lá, no sul da França. Bom, tudo isso para dizer, nós vimos esse fenômeno nascer em 75. Comunidade Emmanuel foi bem mais discreta, porque fazia pequena casa de fraternidade na cidade, em Paris, então de uma maneira bem discreta, não tinha muita visibilidade, mas a comunidade Beatitude começou uma visibilidade, se podemos dizer assim, mais forte, mais radical, com hábito e esse tipo de coisa. E dizendo, nós somos os monges, que Deus nos chama a viver a vida monástica. E depois descobrir, caminhando, o que é verdadeiramente esse chamado. Então não devemos confundir o ar do tempo que nos influencia, com os sinais dos tempos. A primeira coisa que é importante para nós, casais, de ter consciência, de não fazer uma confusão, nem uma mistura, influenciado pelo mundo, o ar do tempo, o espírito do mundo que me modela. Se temos tempo, eu vou falar dessa questão. Somos dentro do mundo, mas nós somos desse mundo. Eu vou desenvolver esse tema durante o retiro, porque me parece muito importante de bem perceber a diferença. A pessoa que se deixa mover, condicionar, influenciar pelo ar do tempo, não pode fazer esse trabalho de discernimento que o Papa e o Concílio Vaticano II nos convidam a fazer. Ter um olhar de discernimento sobre nosso tempo.
precisa de uma grande liberdade para fazer isso, hein? Porque a pessoa que é muito influenciada pelo tempo, que seja o dinheiro, que seja a identidade social, que seja sair com os amigos, as festas, que é condicionado com isso, será difícil para ele de fazer um discernimento frio, hein? A cabeça fria, bem clara. Se você tem um pé no mundo e um pé na igreja, você vai sentir uma partilha, uma esquizofrenia que é difícil a viver, hein? Deve ser bem claro isso. Eu não quero me deixar influenciar pelo ar do tempo, mas eu quero, a partir de Cristo, a partir do Espírito Santo, ter um olhar de discernimento sobre nosso tempo. Deus chama quem hoje? E depois do concílio podemos ver na igreja que é um tempo dos leigos. É o tempo dos leigos, não é o tempo das ordens de mendicantes lá da Idade Média, franciscano, dominicano. Bom, nessa época, eu também, um pouco antes, São Bernardo, que já também foi bem, que chamava muito, São Bernardo, para entrar no convento. Ele criou um convento para as mulheres, com sua irmã, Santa Ambelina. Bom, São Bernardo, quando passava a visitar as aldeias e vilarejo, os pais de família escondiam os filhos, porque São Bernardo vai passar por aqui, meu filho ele vai raptar. E as meninas não tinham muito problema, mas depois ele inventou que sua irmã vai fazer a mesma coisa, então os pais escondiam os filhos. Não é de hoje que tem. E os casais não divorciaram, se decidia de acabar o fim de sua vida, ele no convento dos homens e ela no convento das mulheres, para ganhar a vida eterna. Oui. Para salvar sua alma, sua vida. Não era de divorciar, não. Se amava, mas como... bom, não é como hoje. Hoje devemos casar por 60 anos. Bom, mas na época casamos, as pessoas casavam por 15, 20 anos. Bom, não mais que isso. Então, decidia de passar o fim da vida, uma vez que os filhos são grandes, tudo, bom, não tem muita coisa a fazer, a descobrir, porque tudo foi descoberto entre nós, Então, cada um vai se retirar no silêncio para salvar as almas desse modo. Então, o ar do tempo nos influencia e vem nos tirar nossa vocação, vem roubar nossa vocação, o ar do tempo. Viver como os amigos. Eu me lembro desse casal que não continuou na comunidade, mas voltando de férias, ele me dizia, fazia um constato, mas eu descobri meus amigos com quem eu estudei na escola, agora ele tem um diploma, ele tem uma profissão muito linda, muito interessante, eles têm um carro grande, ele está construindo a casa. Meu Deus, eu pensei, ele não tem um chamado. Ele não tem o chamado de viver em comunidade. Se ele faz esse tipo de comparação com seus amigos que têm já, que são símbolo de realização, então ele não tem um chamado. E são sinais também que mostram se temos vocação ou não. É um chamado à vida adentrar, é um chamado radical. É um chamado louco. Começou louco, vai continuar louco. E as pessoas vão dizer, mas você não se enganou de fazer isso? Você não ganha dinheiro, você não economiza nada, você não tem nada, não tem um lindo carro, uma bela casa. Você não se enganou? É bom de bem verificar. Porque isso é o chamado do mundo, é o chamado de qualquer.
Eu me lembro de quando eu trabalhava no meu escritório, lá na sociedade onde eu trabalhava, as pessoas falavam horas e horas para dizer: eu construí minha casa, eu fiz a sala de banho com esse material, eu fiz não sei o que, o galpão com esse material. Passava horas a falar disso. Mas me dizia: mas você não tem interesse? Não, nenhum interesse, não. Para mim era como se eu devia construir meu túmulo. Eu dizia a eles: para mim me faz a impressão de construir o túmulo. Eu não tenho desejo de construir meu túmulo, não. Mas não provocava qualquer desejo de construir minha casa, não. Mas de dar minha vida para a aventura com Jesus, assim. Isso, claro. E de dar minha vida para outros valores. E também tinha um colega de trabalho que fazia horas, não sei como foi possível na época, ele fazia loteria de cavalo, ele fazia de PMU, pas como se diz, corrida de cavalo, então jogo, ele jogava dinheiro sobre esse tipo de coisa, e passava horas a fazer isso. Ah, meu Deus, ele me dizia: você não gosta disso? Nada disso, eu não gosto disso, não. Para ganhar o quê? Sonhar de se tornar rico? Não, não me interessa. Então, eu percebia que o mundo, eu já tinha um pé fora desse mundo. Essa busca, esse desejo de riqueza, de propriedade pessoal, que não são coisas desonestas, são coisas honestas, não, são coisas legítimas. Mas eu começava a sentir que o mundo não é para mim. E quando o mundo não é por nós, o mundo começa a nos olhar de um certo jeito. E o mundo começa a nos dizer: mas ele não faz parte de nós. É terrível. Tem uma radicalidade que sai, mas que não vem de nós. Eu gostava de meus colegas, eu amava meus colegas, mas eu não me sentia deles. Eu me lembro quando o meu diretor se despedia de mim, quando saímos em 84 para começar a Juventude de Luz, ele me parabenizou dizendo: você que escolhi a melhor parte. Finalmente, quase a mesma palavra que Jesus falou a Maria de Betânia: você escolhia a melhor parte. Meu diretor, que eu considerava ele como o diretor de uma sociedade de mil pessoas, que podia ter um pouco de admiração por esse tipo de chamado. Meu Deus, eu pensava, então não foi tão satisfeito ele na sua postura social, né, que finalmente não preenchia seu coração totalmente. O ar do tempo é a impressão subjetiva que podemos viver com nosso tempo, nossa geração. É nossa impressão subjetiva. Mas que muitas vezes não é muito justo, porque é nossa impressão subjetiva, e pode parasitar nossa vocação definitiva, nossa verdadeira vocação. E os sinais dos tempos buscam discernimento e uma interpretação. É outra coisa. E para discernir e interpretar, precisa de fazer uma certa distância, precisa de olhar, e por isso que o ano sabático permite de fazer esse tempo, muitas vezes. João Vanier diz que é o pecado que reside nas ideologias de nossa geração nos impede de ler os sinais dos tempos. O pecado o pecado coletivo que é dentro das ideologias desse mundo que nos impede de ler os sinais dos tempos. Porque o
pecado nos corta do real. E se nós nos cortamos, diz João Vanier, da experiência do sinal dos tempos, não podemos reconhecer a presença de Deus. Então, precisa de uma certa altura de vista para fazer esse discernimento. Porque se nós nos cortamos dessa experiência do sinal dos tempos, já perdemos a presença de Deus. Não somos mais objetivos em relação com nossa geração. Geração adúltera e pecadora, dizia Jesus. Nossa geração, é interessante de fazer uma leitura de tudo que Jesus fala de sua geração. Essa geração é como criança, adolescente, que não quer fazer a festa e não quer também jejuar e fazer o luto. Eles são nem felizes, nem tristes para se lamentar. Eles são mornos, eles são indiferentes. Qual é meu olhar sobre essa geração? E isso nos ajuda a fazer um discernimento. Qual é meu olhar sobre essa geração? E, dentro dessa geração, eu me sinto chamado a trabalhar aonde? Dentro dela ou na beira, para dar uma outra cultura. Então, isso são elementos importantes de nos perguntar para viver nossa vocação. Eu me sinto chamado a viver dentro dela, misturado no meio dela, como o fermento, como o sal, como diz o Evangelho. Ou, finalmente, um pé fora para influenciar, evangelizar, a partir da igreja, a partir de uma comunidade, essa geração. E a questão atrás da radicalidade, da exigência que somos chamados a viver. Os monges, as pessoas que entram na vida monástica, saem dessa geração para entrar no convento. Precisa de fazer uma ruptura. Mas nós não somos monges. Mas para viver nossa vida dentro da igreja, totalmente, a tempo inteiro, precisa de uma ruptura. Para se colocar fora e na margem da sociedade e da geração. É uma coisa voluntária, não é uma coisa, sim, então nós somos cortados do mundo. É verdade. Então as pessoas vão dizer, vocês que são fora do mundo. Meu Deus, obrigado pela gentileza de reconhecer nosso chamado. Vocês que são fora do mundo e do tempo. Como você administra o dinheiro? Esse tipo de coisa. Acontece esse tipo de pergunta. Vocês que são como os anjos lá. Não, mas somos na beira desse mundo, mas não para fugir desse mundo. E somos dentro desse mundo. E quando nós visitávamos os monges lá no Benedictino, muitas vezes em nossa vida, meu Deus, como podemos dizer, cada vez que conversamos com esses monges, percebemos que eles são muito mais realistas das informações e dos desafios e dos combates desse mundo que qualquer outra pessoa. Meu Deus, quando conversamos com eles lá na abadia, que tínhamos costume de ir, monge que não era fora do mundo. Não. Bem realista, bem informado. Mas para nós, comunitários, precisa de comunitários bem realistas nesse mundo, com um discernimento afinado a partir dessa geração e desse mundo. Porque senão será um contra-testemunho. A pessoa que, imagina, um retirante que vem fazer um retiro, e que pergunta, então, onde chegamos nesse momento? O que se passa na política do Brasil nesse momento? E a pessoa que diz, eu não sei, a Dilma já não é mais presidente, não. Você é bem atualizado, não é? Não.
precisa de ter uma leitura de nossa geração e de nosso mundo. O que acontece hoje? Por exemplo, na Europa, milhares agora de migrantes que vêm do Médio Oriente, Síria, Iraque, Paquistão, Afeganistão, todos esses países do Médio Oriente, e também provoca uma contagião com os países da África. Imagine, milhares de pessoas da África e do Médio Oriente que vão na Europa para buscar uma vida nova. Não foi prevista. Ninguém falou. Mas eu me lembro de um evangélico em 73, ao início da minha conversão, que escreveu um livro, e um dia eu espero encontrar esse livro lá nas nossas malas, na França, que se chamava Êxodo. Ele profetizou, nos anos 74, 75, que vai acontecer uma hemorragia massiva da África e do Médio Oriente em direção da Europa. A Europa não vai saber o que fazer. São sinal dos tempos. A Europa vai dever conjugar sua cultura com esses milhares de pessoas que vão entrar, se instalar e viver no meio da população française, espanhola, portuguesa, italiana, alemã. São sinais dos tempos. E essas pessoas que não são da cultura judeu-cristã, que são muçulmanas. Ah, bom, como vamos viver? Como vamos fazer? Com uma cultura religiosa, se essa gravação é divulgada, eu vou me fazer cortar a cabeça, com uma cultura religiosa do Antigo Testamento, que não tem nada a ver com a cultura cristã, do Antigo Testamento. Jesus não chegou. Sinal dos tempos. João Vanier diz que o sinal nos faz sair de nosso saber, de nossos preconceitos e de nossas falsas interpretações para buscar aonde Deus mora. Aonde Deus mora. E ele diz também, João Vanier, muitos desafios hoje se abrem para a igreja de hoje. Vamos entrar no mundo novo com uma proporção muito importante, bem mais importante, de pessoas fracas, com novas doenças, deficiência, fraqueza psíquicas. E isso vai provocar um desequilíbrio entre as forças ativas com pessoas fracas da sociedade. Na França, hoje, quase 1 milhão de pessoas têm essa doença de Alzheimer, que antigamente não se tinha, mas não podia se verificar, porque não se conhecia como hoje. Hein? E João Vanier diz, nossos encontros diocesanos, eclesiais, comunitários, deve ter por tema o pobre como fonte de mudança e de evangelização. João Vanier diz que chegamos no tempo que não vamos poder pensar a mudança de nosso tempo e a evangelização sem considerar a pobreza. O pobre como fonte de mudança e de evangelização. Senão, é que nós não queremos ver. Eu acho que o futuro de nosso tempo é de fazer estudo de psiquiatria. O psiquiatra vai ter muito trabalho para acolher filhas de pais do mesmo sexo, recomposição familiar de 1, 2, 3, 4, não sei quanto. Os psiquiatras, os psicólogos vão ter muito trabalho. E dentro de nossa comunidade,
vamos dever rezar para pedir, eu me lembro ao início do verbo divino, rezamos para que o Senhor envia organista para acompanhar a liturgia, mas eu acho que hoje podemos rezar que o Senhor envia psicólogo e psiquiatra para nossa comunidade, porque para acompanhar os companheiros que vão chegar, hoje e amanhã, vai ter não somente de rezar por ele, para a cura interior, mas vai precisar de pessoas competentes para acompanhar pessoas que vão ter essas novas deficiências, novas doenças. Não é muito profético de dizer isso. Um novo campo de santidade se abre hoje, à condição de não se refugiar nos sonhos de glória, que são já perdidos, que são já do passado, disse João Vanier. Não podemos sonhar coisas que são já ultrapassadas. Sonhos de glória que são périmés, que são ultrapassados. A renovação da igreja, a nova evangelização, diz João Vanier, passa pelo encontro com pessoas quebradas pela miséria e a solitude. E isso é uma experiência que podemos afirmar. Nossas pobrezas não impedem nossa vocação. Não são nossas pobrezas que impedem a nossa vocação, como dizemos do chamado de Isaías, que se considerava indigno e impuro. Não, não é isso que vai fazer problema para a nossa vocação. Mas são nossas riquezas. E também o Papa Francisco insiste sobre isso. Na missa do 27 de maio de 2013, comentando o Evangelho do jovem rico, o Papa Francisco diz: nossas riquezas são o obstáculo que impede o caminho do reino de Deus. Ele diz: cada um tem essas riquezas. Cada um. Podemos fazer um exame de consciência dessas riquezas que me impedem de me aproximar de Jesus no caminho da vida. E o Papa denunciou, nesse momento, nessa homilia, duas riquezas culturais atuais que são em cada um de nós. A cultura do bem-estar. A cultura do bem-estar nos tira a coragem e nos tornamos preguiçosos, egoístas. Porque o bem-estar é uma anestesia da alma. Ele vem anestesiar a alma. A procura do bem-estar. Ele deu um exemplo de um casal que não quer mais de um filho, e hoje são numerosos na Europa. A meta na Europa, entre a França, a Alemanha e a Itália, é 1,5. A França um pouco mais, 1,8. Mas a meta não chega a dois filhos. Não. Por quê? O Papa diz, porque não vamos poder mais sair de férias. Se tem mais de 1,5 criança, não vamos poder ir de férias como fazemos há muito tempo. É impossível. Então, não vamos. E não vamos poder comprar a casa também, ele fala. Mas, em nossa comunidade, podemos, alguma vez, sentir essas riquezas. Ah, meu pai me ligou, minha mãe me ligou, eu devo ir. Compulsivamente, eu devo ir porque um é doente, eu não sei quem que acontecia uma coisa. Bom, sinal que finalmente nós somos livres. Nós somos livres de buscar a vontade de Deus, buscar a vontade de Jesus. Ah, minha família! Mas tua família é nas mãos de Deus também. Mas
Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Sim, sim. Mas tem outra maneira também. Quando saímos em 84, né, eu deixei meu pai com quase 82 anos. Foi difícil, mas se eu não fazia isso, eu vou negar o chamado de Deus. Então, mas eu descobri uma coisa que nunca me arrependi de rezar com fé, todos os dias por ele. 5 minutos. Mas quando ele faleceu, 2 anos depois, para mim foi uma paz e uma confiança enorme que, graças a essa intercessão durante 2 anos, ele encontrou Deus. Ele não conhecia Deus, ele não conhecia Jesus. Uma pessoa muito simples da roça. Eu não queria importunar ele e fazer algumas perguntas. De vez em quando, eu evangelizei, falei um pouco, mas ele me olhava com um sorriso, dizendo, não entendo o que você fala, mas, bom, eu respeito. Parece bom para você, mas para mim, eu não sei o que você fala. Parecia chinês, né? Mas para mim, foi a convicção que a partir dessa experiência de 2 anos, de apresentar ao meu pai na fé, cada dia, a Deus, ele era salvo. Sua alma, ele olhava e era na presença de Deus. Para mim foi isso. E se eu não fiz essa experiência, eu não sei como eu seria em relação com ele. Eu não sei. Mas tudo isso para dizer, tem várias maneiras de carregar sua família. São pessoas que querem se tornar o salvador da família. Ah, não, eu devo ajudar nesse momento. Hein? Uma irmã me enviou uma mensagem há pouco tempo. Diácono, eu estou na presença de meu tio, que é muito doente, e tem uma doença, uma segunda, uma terceira, bom, e eu acho que eu vou dever ir de novo lá no final do ano, para ajudar ele. E, porque ele tem uma doença que se chama erisipela. Então, eu respondi, erisipela, eu conheço, é a doença que o padre Jacques tem, mas que não é grave nada disso. Provoca dor no pé, mas não é grave. E não é isso que vai fazer morrer teu tio. Essa irmã me responde, bom, então obrigado, diácono, mas então agora eu vou rezar pela depressão dele. Eu disse, tá bom, ok. Mas muitas vezes é o fator emocional que reage, e não é a fé. A fé que vamos acompanhar e fazer uma campanha de fé pela nossa família. É como uma riqueza de ignorância também. É o fator emocional que reage. Então, e nós vamos administrar o emocional de uma comunidade, o discernimento. Entende a diferença? Porque se é o emocional, meu Deus, vamos percorrer o mundo inteiro. As pessoas que são da Europa vão dever tomar o avião rápido para ir. As pessoas que são do Brasil vão dever voltar da Europa. Meu Deus, mas como é possível? No tempo dos missionários, há 50 anos, os missionários saíam para ir definitivamente. Um vizinho de Marie, que é um grande santo hoje, São Jean Gabriel, seu irmão foi chamado como missionário na China, no século passado, o início do século, missionário na China. Ele morreu sobre o navio. Não suportou a viagem. Ele foi atingido pelo escorbuto, que fazia cair os dentes, uma doença infecciosa. Morreu no caminho. Quando o irmão dele descobriu esse problema, ele disse aos pais, agora sou eu vou substituir meu irmão. E ele foi para a China. Hoje ele é um grande missionário, um grande santo, São João Gabriel, da família de São Vicente de Paulo, que foi martirizado
evangelizador na China. Se nós não temos um pouco de radicalidade, e eu acho que o discernimento de nossos casais em comunidade de vida se reconhece pela motivação radical. Se não temos isso em relação com o tempo que vivemos, meu Deus, é misturado, é muito complicado, mas eu vou explicar isso aos meus pais, depois eu vou fazer um estágio, talvez depois da cirurgia do pai, do avô, meu Deus, não, vai cuidar dos teus pais, vai cuidar da família, e basta para entrar na radicalidade, porque vai demorar muito tempo. Depois eu vou concluir também. A segunda fascinação cultural desse tempo, a riqueza, a cultura atual, se chama a cultura do provisório. O Papa Francisco insiste também. Então, o primeiro foi cultura do bem-estar, mas do bem-estar familiar também faz parte, do bem-estar familiar. Tem uma coisa lá que alguma vez não é muito claro, e que não tem muito espírito de pobreza. Com os meios modernos, então, podemos viajar, podemos ir. Bom, segundo, a cultura do provisório. Os homens de hoje são fascinados, apaixonados pelo provisório, diz o Papa Francisco. E as propostas definitivas que faz Jesus não correspondem com esse homem que tem medo do tempo de Deus que é definitivo. Essas pessoas têm medo do tempo de Deus que ele é definitivo. Por que eles têm medo? Porque Deus é o Senhor do tempo e eles são o Senhor do momento. É muito profético a maneira de falar do Papa Francisco. Por que não combina? Porque Deus é o Senhor do tempo e eles são os senhores do momento. E então, como eles são mestres do tempo, esses homens reduzem o tempo no momento, no provisório. E muitas vezes agora encontramos esse tipo de coisa, de maneira compulsiva. O companheiro decide de uma maneira compulsiva de fazer um ano sabático, mas cuidado, porque essa maneira compulsiva de fazer um ano sabático, ou de entrar na comunidade, ele vai fazer do mesmo jeito para sair. Não, mas o Senhor me mostrou. Não, eu devo parar. Eu devo fazer outra coisa. Me deixe fazer, é agora, imediatamente. Não. São doenças de compulsividade. A pessoa decide compulsivamente de seguir Jesus na comunidade, e depois de seguir Jesus de um outro jeito. Provisório. O provisório não ajuda a seguir Jesus, mas ele consiste a defender seu território. Você está defendendo o teu território ou você está seguindo Jesus? Você entende a diferença? Porque da maneira compulsiva, muitas vezes ele diz, mas o que você está defendendo? Você está defendendo a vontade de Deus ou defendendo o teu território? Podemos ser generosos, podemos ter generosidade, mas uma generosidade que alguma vez não é inspirada por Deus. O Papa Francisco diz, quantos casais que se casam e, sem dizer, pensam no coração. Durante o tempo do amor, vamos avançar durante o tempo do amor. Depois, vamos ver. Então, tanto que o amor dura, tá bom. Se o amor começa, então lá, vamos ver. Se vamos decidir outra coisa. Não. E tantos homens e mulheres deixaram a sua terra para sair como missionários
por toda a sua vida e deixar casa também para se casar por toda a vida. Se você segue Jesus de perto, é definitivo, diz o Papa Francisco. Senão, não tem radicalidade. Tem aparência de radicalidade. Aparência porque, no fundo, a pessoa não é pobre. Não são minhas palavras, são palavras do Papa Francisco. E então, com essas pessoas que não são pobres, o bem próprio, um dia vai passar em frente. Um dia, o bem próprio vai passar em frente. E será ele que vai fazer o discernimento. Meu bem próprio. Mesmo nossos filhos não devem ser colocados em frente de nossa vocação conjugal. Não. Não são nossos filhos que vão discernir se nós vamos nessa direção ou se vamos nessa outra direção. Isso é errado. Não são nossos filhos que vão fazer nosso discernimento. Senão um dia eles vão nos acusar. Você for completamente manipulado pela nossa reação. E você quer o quê? Qual é o vosso chamado radical? São pessoas que fazem assim, que colocam os filhos em frente do carro, podemos dizer, para orientar. Então você acha o quê? Você pensa que seria bom de... Então, é bom de consultar, é bom de perguntar, é bom de escutar, mas que eles decidem de nossa direção, de nossa decisão vocacional, não. Isso é errado. Porque, finalmente, nossa maneira de fazer decidir eles, que parece muito familiar, é, finalmente, a busca de nosso bem próprio, como disse o Papa. O bem próprio dessa pessoa que não é pobre passará em frente. Porque a pessoa, finalmente, não é pobre. Pedimos ao Senhor, disse o Papa Francisco, que Ele nos deu a coragem de ir em frente, nos despojando dessa cultura do bem-estar, e que Ele venha nos dar a esperança no tempo, não a pequena esperança do momento, mas a esperança durante o tempo, não uma esperança de hoje que não vai demorar. Para concluir, eu quero lembrar essa exortação apostólica do Papa João Paulo II, Ecclesia in America, de 1999, antes de passar o ano 2000, que explica muito bem nessa exortação, número 44, você pode buscar depois no português, a exortação apostólica Ecclesia in America. Ele diz, são 2 lugares onde se realiza a vocação dos leigos. 2 lugares, não são 3. O primeiro, é mais próprio ao estado de leigos, é de cuidar das realidades temporais, ordenado segundo a vontade de Deus. A maneira particular de agir do Evangelho nas estruturas do mundo, participando de uma obra santa que consagra a Deus esse mundo. Voilà. As pessoas que são dentro do mundo e que vão desenvolver uma obra santa, dentro desse mundo. Adextra, dizemos. E a segunda realização da vocação dos leigos, a segunda perspectiva, são muitos fiéis leigos que são chamados a trabalhar o que podemos chamar de intra-eclesial. Numa comunidade de vida e justamente nessa segunda parte, uma obra a tempo inteiro numa estrutura cristã. É uma grande alegria, diz o Papa, de ver aumentar hoje o número de leigos que se consagram às associações e obras de apostolado ou no interior do seu país
mas também na dimensão internacional e, sobretudo, nas comunidades católicas, nas missões e em novas igrejas, igreja que recente nascida. Você tem também referência em Vita Consagrada, Vida Consagrada, Vita Consacrata, hein? Número 62. O Papa fala dos casais cristãos que se engajam numa certa consagração de casamento, mesmo numa vida com os conselhos evangélicos, castidade, obediência e pobreza, e que têm criança, que são engajados na igreja desse jeito. Número 62. Desculpe, número 62. Isso não é estrangeiro à ação do Espírito Santo, que é rico de dom e de inspiração. Diz o Papa, reconhecendo que o Espírito Santo pode suscitar essas coisas novas. Eu quero concluir com essa palavra de João Paulo II, na Pentecostes 98. Estávamos lá, na Praça São Pedro, bem perto do Papa, quando ele clamou essa palavra com muita força. Nesse mundo dominado por uma cultura secularizada, que apresenta estrela nos modelos de vida sem Deus, a fé de muitos é muito provada, ou sufocada, ou morta. Temos urgência, a necessidade de um anúncio forte e de uma formação cristã sólida e aprofundada. Precisamos com urgência da necessidade de um anúncio forte e de uma formação cristã sólida e aprofundada. Eu acho que isso inspirou muito nossa comunidade desde o início. Precisamos hoje de personalidades cristãs maduras, conscientes de sua identidade batismal, de sua vocação, de sua missão na igreja e no mundo, como nós precisamos de comunidades cristãs vivas. E chegou agora os movimentos eclesiais e as comunidades novas. Vocês são uma providência por esse tempo. Vocês são uma providência por esse tempo. Então, com isso, nessa introdução, minha intenção é de mostrar um pouco a dimensão radical, as exigências, em relação com os eventos da história. Deus chama, e Deus agora faz um novo estilo de chamada. Não são mais tanto os monges, não são tanto os religiosos que vão nas estradas de pés nus, anunciando Jesus, mendigando a comida. Mas as novas formas hoje radicais são dos leigos que se engajam e que não têm diferença, finalmente, na radicalidade. São os solteiros, são consagrados, são casais. Todos são chamados porque tem uma urgência, como disse João Paulo II, em relação com a nossa geração e nosso tempo. E a cultura desse tempo. Vamos partilhar 2 a 2 o que é que fica mais importante, vários pontos, mas o que é que fica mais importante em casal para esse primeiro tempo de formação. Então, Jorge vos interpelou, eu penso. Não estava para a pessoa que está não sei onde, estava para nós casais, que seja em comunidade há 10 anos, 15 anos, 1 ano, que são companheiros. O que queremos viver? Nós, não estava para o vizinho, estava para nós. Muitas vezes você podia escapar dizendo:
Oui, é geral o que ele está dizendo. Não, em função de nós, aqui em comunidade. Qual é nossa vocação? Eu quero o quê? Eu estou vivendo o quê? Então, eu penso que nesse tempo da manhã é bom de tomar de novo os pontos no bem-estar, no provisório. Eu quero o quê? Me servir ou servir Jesus? Porque o tempo precisa, ou eu quero fazer uma profissão. O Papa atual, Francisco, está lutando muito o carreirismo na igreja. Pessoas que são na igreja e que querem isso. Não, eu quero servir Jesus ou eu quero me tornar isso ou isso. Não. Eu vou servir o Cristo e depois Ele vai me dar tudo. Procurar o reino de Deus e tudo vos será dado a mais. Então, não é uma interpelação geral que Jorge está fazendo, é para nós. E nós somos 50, somos 10 casais, não é muito, cada um deve ser interpelado para saber o que ele quer de sua vocação, em comunidade. Não somente pessoal, sim, vai, mas para a comunidade e vivendo para a vida eterna e não para o momento. O momento, bom, a história total está se escrevendo com o hoje de hoje, mas não é hoje de hoje que está contando verdadeiramente. Ele prepara amanhã, ele prepara sobretudo o reino de Deus. As pessoas estão nesse momento com os furacões. Se volta o fim do mundo, apocalipse, as datas já são previstas, vai ser o 23 de setembro, na semana que vem. O fim do mundo é previsto para alguns. O fim do mundo, porque tem pessoas que como se diz, vivem um momento como a leitura definitiva. É verdade que o fim do mundo vai ser. Mas justamente é um momento de se confiar completamente no Deus eterno. Não do Deus provisório que hoje me ajuda, faz o tempo com furacão ou sem furacão. Não, o Deus é eterno. E eu sou feito para a eternidade. E me coloca na verdade de Deus. É verdade que Deus vai voltar. Jesus vai voltar um dia, talvez o 23 de setembro, mas eu penso que ninguém sabe. Bom, eu digo isso para ficar bem nesse sentido do tempo, que é a história do tempo que está escrevendo até a eternidade. E somos chamados em comunidade também para mostrar isso. Os consagrados são, com o hábito, são o sinal justamente dessa eternidade. E nós casais, chamados de verdade para evangelizar, somos também esses sinais da eternidade. Da eternidade. Então, era bom que alguns casais, ou no meio de nós, pudessem fazer ressair aquilo que foi mais provocador, né? Aquilo que veio como que uma lança, abrir o coração para darmos início a esse retiro, tá bom? Então, venham aqui na frente que a gente está gravando. 1 ponto, 2 pontos que vos iluminaram e que vos provocaram já a entrarmos numa revisão de vida. Será que eu tenho sido radical segundo o meu chamado ou eu já me acomodei ao provisório, ao bem-estar? Eu já deixei passar outros critérios à minha frente, que não é o critério do chamado de Jesus? Como é que tudo isso foi? E também, se tiver questões, né? Se tiver perguntas, também podemos. Os novos também podem, tem direito. Pode. Os aspirantes também podem vir. Bom dia a todos. Bom, nós somos companheiros ainda, né, do ano sabático, por enquanto. E então a gente está mais
próximo, vamos dizer, do mundo, né? Saindo um pouco do mundo e dando esse tempo a Deus. E não tem como não ser interpelado quando o diácono fala sobre essas riquezas que nos impedem de seguir a vocação. E falava com minha esposa, Natasha, que a riqueza do bem-estar, eu acho que é a que mais me atinge, vamos dizer assim, né? Esse desejo realmente do conforto, uma vida tranquila. E esses 2 meses quase aqui do ano sabático, a gente vai vendo o quanto esse bem-estar foi prejudicial, na verdade, para a nossa vida. No sentido de que a gente deixava os nossos filhos, que são a nossa maior riqueza, cuidado pelos outros. Eram bem cuidados, porque tinham várias pessoas cuidando deles. Quando passaram a ser cuidados só da gente, a vitamina deixou de ser dada, o remédio que tem que ser pela manhã foi deixado. Então, como essa cultura do bem-estar, o diácono falava sobre essa questão de ter um filho, e isso não é europeu mais, infelizmente. Isso é muito presente, porque os meus amigos, eu não conheço ninguém mais que tem mais de um filho. Primeiro que, na verdade, a maioria não está casado ainda, porque o medo do definitivo, que é outra riqueza também, nós fomos tidos como louco porque casamos com 24 anos. Né? Primos, amigos do meu pai me chamaram para conversar, porque algo definitivo com 24 anos. E então realmente esse desejo do bem-estar e do provisório, se eu me sinto bem, eu vou levando aqui. E isso é uma coisa que, apesar da pouca idade, eu tinha muito certo na minha cabeça, né? A questão do definitivo. Eu sempre pensava assim, não, casamento, aquele que casa, né? Ou aquele que dá um passo na vida consagrada, vamos ver no que vai dar, está fadado a um insucesso. Isso sempre teve muito claro na minha cabeça, né? Se eu entro em algo para ver no que vai dar, vamos ver se vai dar certo, se não vai dar certo. Isso daí já pode responder no começo, não vai dar certo, né? Se eu não mergulho naquela decisão, isso é muito forte, porque foge muito da brasilidade, né? A decisão. O brasileiro, ele vai nos sentimentos, né? A gente quer sempre sentir alguma coisa, isso é muito característico do nosso povo. A gente recebeu agora os mexicanos também, é muito parecido, né? A gente é muito alegre e tudo mais, mas é meio momentâneo. O europeu, eu acho mais essa decisão mesmo. Ele vai até o final, se sente, se não sente, ele vai, né? E a vida em Deus nos pede isso. E interessante, quando o diácono falava sobre a questão do bem-estar, que ontem eu terminava de ler o livro do Monsenhor Jonas Abib, que ele falava de combatentes na esperança, e ele falava desses sinais do tempo. E uma das coisas que me marcava, ele falava que nós já estamos numa era em que Maria já pisou na cabeça da serpente, né? E a serpente, como último suspiro, ela vai se debater. E ele falava que essa convulsão social que nós vivemos hoje é esse debater da serpente, mas a cabeça já foi esmagada. Então é aquele último suspiro, e por isso a gente vê tantas coisas ruins, né? E ele falava outra coisa, que um sinal também dessa nova era, né, consagrada a Maria e ao reino de Deus, é que tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que foi construído por meio de mentira, de falsidades, aquilo vai cair, né? E a gente vai vendo, né, o nosso meio político, social, os grandes empresários, tudo aquilo que foi construído no meio da mentira realmente está ruindo. Impérios, empresas gigantescas ruindo. E eu fico muito feliz de estar aqui e ver a graça do definitivo, né, daquilo que não é mudado pelo vento, né? Eu acho que isso me interpela bastante, porque não é mais o bem-estar passageiro, né, que a gente quer, apesar de ser ainda, para a gente ainda é difícil, né? Eu até colocava assim, às vezes ainda sinto falta de algumas regalias, vamos dizer assim, né, que tinha antes. Mas a graça realmente hoje de cuidar da minha família, de estar só com a minha família, né, vamos dizer, a gente está no meio de muita gente, mas como família nós nunca estivemos tão só, né, a ponto de um ter que cuidar do outro realmente, né?
Então, nós terceirizávamos o cuidado com a nossa família, né? Também é um sinal do nosso tempo, a terceirização. E a gente estava fazendo a terceirização do cuidado com a nossa família, né? Tinha uma pessoa que levava nossos filhos na escola, ia buscar, tinha uma pessoa que fazia a merenda, o lanche, né? Tudo tinha uma pessoa que fazia. E agora é nós que estamos fazendo. Então, é muito bom retomar e ver que isso era tão presente que quando o diácono falava sobre a questão do bem-estar, já veio logo, isso aqui é para mim, né? Como isso era muito presente na nossa vida, e a gente espera que com essa formação a gente possa dar esse passo também definitivo para não retomar essa vida em que terceirizávamos o bem-estar da nossa família. Amém? Eu acho que essa palavra devemos bem guardar, é interessante, hein, esse tema. Nós terceirizávamos os cuidados de nossa família. Para que cada um trabalhe, e finalmente trabalhe pelo bem-estar, mas é como uma incoerência, finalmente. O cuidado de nossa família era terceirizado por outra pessoa. E nós, durante esse tempo, trabalhávamos para ganhar dinheiro, para viajar, para fazer coisas. E, bom, é um sentido da vida que muitas pessoas vivem hoje. Qual é o que nos interpela para viver nós, casal, hoje? E também o segundo aspecto que ele falou de no mundo parece que defendemos muito a clausura familiar, não é só o meu apartamento, as minhas coisas, mas estamos com todos menos com a nossa família. E em comunidade de vida acolhemos a todos, mas há uma proteção da clausura familiar. Quando ele dizia nunca tivemos tão sós, não no sentido de uma solidão má, mas a sós da clausura familiar ser defendida e vivermos de fato em família, apesar de darmos o testemunho a muita gente. Então isso é muito importante. Muito importante. Mais uma ou duas reações? Só para dizer que os filhos, eles nos ajudam a tocar no evento da história, né? É muito importante, né, quando a gente sabe dizer, né, fazer a oração do diácono Jorge, eu estou no mundo, mas não sou, né, do mundo, né? Porque com os filhos, concretamente, a gente entra nessa realidade. Quando eles vão para escolas, quando eles conhecem outras realidades, né? Quando o Joaquim era pequeno, ele sabia a realidade da vida comunitária, e ali, missa, laudes, tudo, né? E daí a escola vai abrindo, né? Vai abrindo, e até os desejos vão se abrindo, né? E assim, vai também, ajuda a gente a discernir, né? A discernir, a dizer... Realmente, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Eles nos ajudam a bem discernir isso. Não é algo ruim, né? Mas é algo que ajuda a gente a rezar sempre, né? E dizer, eu não sou desse mundo, eu estou com foco em Cristo, né? Porque, queira ou não queira, eles vão nos trazer mensagens, né, da escola, vão nos trazer outras coisas que vai... dar de contra aquilo, né, que é a evangelização, né? São desafios para nós, né? E que é bom, né? Que é bom porque vai nos fazer viver os eventos da história, né? Que a gente está com o pé no chão, né? Que a gente está realmente vivendo. Muito importante, a Graciele dizia, os nossos filhos vão ser provocadores do nosso chamado, anota bem. Eles vão provocar o tempo todo. E à medida que eles crescem, eles vão provocando mais o nosso chamado. Será que eu quero ser do mundo ou eu estou claramente fora do mundo? E à medida que eles vão sendo mais velhos, eles vão nos provocando. Então, uma coisa muito importante no ensino do diácono é de dizer, cuidado, não usem os filhos para, experimentando um discernimento em família, eu me afasto do chamado de Deus. Não são os filhos que podem fazer o discernimento da nossa vocação. Os nossos filhos passam, eles têm a vocação deles.
Mas nós, casados, temos a nossa vocação e temos que dar conta dela, prestar conta delas. E se formos fiéis à nossa vocação, protegeremos os nossos filhos para eles serem fiéis à vocação deles. Então, cuidado é muito importante isso. Notem bem, a manipulação que o espírito do mundo faz nos casais via os filhos, que vão serem infectados de todo o espírito do mundo, com as exigências mundanas hoje. Que até casais no mundo hoje já se dão conta e que tem que cortar. Recebemos um casal de médicos e o médico dizia: os meus filhos são os únicos filhos que não têm celular na escola, mas eu decidi se eles não vão ter. E são adolescentes e são ricos, podiam ter. Mas a decisão de ser radical, de dizer: não, eu não vou permitir isso e vou assumir essa pressão. Então, muito importante essa provocação que todos os dias vocês vão ter que lidar com ela e ser muito claros. Eu ficaria com 2 pontos também que Jorge falou no ensino. Uma é a questão de não deixar o nosso chamado ser direcionado pelos filhos. Nós também que nós fomos para um sabático e nós decidimos com o discernimento, graças a Deus, ficar na comunidade. Foi um tormento para nós, especialmente Crícia, né, que foi a nossa mais velha, a imposição dela de não querer ficar na comunidade, né? Queria voltar para casa, queria voltar para Salvador, queria ficar com a avó. Se nós verdadeiramente não tivéssemos essa proteção da comunidade, essa decisão decidida, que nem fala decidida, nós realmente teríamos ouvido o apelo dela, que foi um apelo bem forte, que quando os filhos falam, né, os pais geralmente dão baixa a guarda, a gente deixa o emocional falar mais alto. Mas verdadeiramente Deus nos deu essa graça de não deixar o emocional falar, e sim, o chamado de Deus foi mais forte nisso. E nós decidimos ficar na comunidade, a comunidade nos protegeu, e hoje nós vemos a graça que foi para a nossa família, para os nossos filhos, ficar na comunidade. Hoje estão todos já, o menor tem, o mais novo, menor não, né? O menor é o maior, né? O mais novo tem 20 anos, tá? Cris tem 26 anos, então no seu caminho já de vida, buscando já ver a sua vida pessoal, mas o importante é a decisão de aceitar a decisão de Deus, não deixar que os filhos influenciem no chamado de Deus. E outro ponto que o Jorge falou para mim também, que foi a questão do bem-estar pessoal, né? Nós muitas vezes buscamos o nosso bem-estar, que é natural da família, né? Dos pais, que é o bem-estar dos filhos. Isso quer de viver essa vida familiar. E muitas tem coisas que a comunidade nos oferece, que Deus nos oferece quando nós demos sim para o chamado dele, que lá fora nós não conseguimos. Está lhe fazendo a memória, né, que esse ano, né, que nós vivemos aqui na comunidade, quantas coisas nós comunitários vivemos que lá no mundo muitas pessoas não conseguiram viver. Né? Minha vida de missão na comunidade, uma vida que eu tenho também, missão também, que eu dou um Pedro também, que eu dou sempre fala me dizer, aqui não é um trabalho, é uma missão que você dá à igreja. Nós tivemos uma semana na missão, como diácono, enviado pela arquidiocese em Aparecida. Na semana seguinte, com a comunidade, fomos para a pregação na Terra Santa. E o Senhor do céu, como é que eu conseguiria, lá no mundo, vendo o mundo, na minha vida social, na vida trabalho social, civil, ter essa graça de ter uma semana em Aparecida, outra semana em Fátima, outra semana com o Papa, outra semana na Terra Santa. Diga pela graça de Deus. Quando nós não damos realmente a missão, ao chamar de Deus, Deus providencia tudo. Conseguimos ter coisas muito mais importantes do que nós vivemos no nosso mundo, trabalhar lá, 24 horas trabalhando, só nossa camisa. Então, o dinheiro, as coisas que Deus nos dá na vida de missão, nenhum dinheiro do mundo vai conseguir comprar, porque nós não vamos, qual é que nós iríamos conseguir em 20 dias todo esse percurso na missão que a igreja nos chama. Então, quando nós damos sim a Deus, Ele providencia tudo para o nosso bem-estar, um bem-estar com Ele. Vou me permitir de completar esse testemunho do diácono, que me toca muito, porque a Crícia, que era o calcanhar de Aquiles da vocação dos pais, né, porque ela era adolescente na altura, hoje pede para entrar em comunidade. Ela nos pede para fazer o retiro anual. Então, às vezes, o filho que mais te... é o filho que tem mais um chamado. Posso falar a mesma coisa da Larissa? Né?
que em uma certa altura não queria morar em comunidade, queria ter as liberdades do mundo, mas hoje a gente vê a radicalidade dessa menina. Exatamente. Então, às vezes, filhos, o filho que vai vos perturbar mais, ser mais do mundo, é justamente aquele que o Senhor quer chamar a não ser do mundo. E se vocês forem fiéis, ele será salvo também na vocação dele, no chamado dele. Mas ele precisa de alguém fiel, e vão ser vocês. Né? Alguém radical. Mais um, para terminarmos. Para mim, assim, um ponto bem forte foi em relação, quando o diácono falava, dos sinais dos tempos, né? E também da questão da pobreza e a riqueza. E partilhava com o Márcio ali o que nos impede, na questão das pobrezas, que são as nossas incapacidades. Às vezes a gente pensa que a nossa vida de pecado, tudo que a gente viveu de miséria, todas as feridas, a gente acha que não tem capacidade de ser um missionário, né, de ter uma vida consagrada, de levar, né, de forjar Deus, como foi falado hoje nas laudes. Mas não é isso que vai nos impedir, mas são as nossas riquezas, e não é a riqueza material. É o nosso orgulho, nossa autossuficiência. E eu me lembrei, até partilhei com o Márcio, que Marie disse uma vez que quando a gente se acha incapaz, não é uma questão de humildade, é uma questão de orgulho, né, de você se comparar. E, então, isso para mim ficava forte, da gente poder questionar hoje. Né, quais são as riquezas que hoje me impedem, mesmo já dentro, né, da comunidade, dizendo, né, sou uma família consagrada, um casal consagrado à nova evangelização. Mas quais são essas riquezas que ainda impedem de avançar, de verdadeiramente ser esse sinal, né, de Deus no mundo? E outro ponto bem forte é quando o diácono dava o exemplo, né, da pessoa que foi e quando voltou trouxe muitas coisas, né? E ele dizia assim, observa os sinais dos tempos, observa, né? O que te faz viver o chamado, né? E essa vocação. E eu me recordo que nossas primeiras férias, a gente saiu de férias esse ano, e eu tinha muito medo de férias, porque eu tinha medo de novo me confrontar com o que eu vivia, né? Amigos, trabalho, eu tinha medo daquilo ir de encontro a mim e ser forte. E eu percebi que isso não foi mais forte, porque o que eu guardei, para mim, não foi isso. Eu voltei ao lugar do meu trabalho, eu voltei ao lugar do meu trabalho, eu fui na escola. Até trabalhei um dia lá, diretora, me ajuda aqui. Mas quando eu estava lá, eu dizia assim, não é isso mais. Então, para mim, foi muito forte, foi bom eu perceber. Foi um sinal. E de perceber os sinais do tempo. Quando ele falava de ser meteorologista, eu disse, mas o que isso tem a ver? Quando o diácono explicava, né, porque o meteorologista ele vai estudar, né, o tempo, o que vai acontecer. Então, para mim, isso foi muito forte. Tudo que eu vivi, tudo que eu vi, eu percebi que não era isso mais. Né? Não é isso que vai me atrair, não é isso que me enriquece, não é isso que eu quero. Não é isso. E quando a irmã falava da Larisa, hoje ela disse para mim, hoje é a terceira vez que ela diz essa frase para mim. Mãe, eu quero viver só a pobreza. E eu sou muito evangelizada com isso, porque o Márcio foi oferecer R$20 para ela. Larisa, para você colocar no seu cartão quando sai de metrô,
Ela disse: mãe, eu não quero mais reter nada. Deus me chamou a dar tudo. Eu quero viver a pobreza. E eu posso dizer que quando eu falo com a Larisa, eu não reconheço mais minha filha. É verdade. Eu não reconheço. Às vezes me dá uma dor aqui de saber que não é mais a minha filha. Mas ela, a irmã falava, era muito resistente. E ontem, quando eu fui dormir, eu fazia memória de uma vez que eu gritei com a Larisa em casa, o ano passado, porque ela não queria ir para a missa no domingo. E foi a primeira vez que eu gritei com a Larisa. Foi um grito forte. E ela dizia: eu estou aqui por causa de vocês. Né? Mas, em nenhum momento, Márcio, a gente gritou com ela nesse dia, e a Maria Angélica disse: deixe ela livre. Não force. Então, foi a primeira vez que eu gritei com a Larisa. Mas o nosso sim fez com que hoje ela possa ter essa radicalidade. E eu posso dizer que hoje a Larisa é bem mais radical do que Márcia e eu. Eu posso dizer isso, porque hoje ela vive uma espiritualidade que eu penso que eu ainda não consegui, né, dar esse passo. Então, hoje, para mim, ela é um exemplo. E dou muita ação de graças dessa decisão decidida. Porque eu tive muitas vezes, no ano passado, dizer: é isso mesmo? Minha filha está vivendo isso. Será que é isso mesmo que eu tenho que estar aqui? Né? De vontade de ir, porque ela não estava feliz. E hoje eu sou feliz de ver que o nosso sim, a nossa perseverança, faz com que hoje ela viva essa radicalidade. Então, essa é a minha ação de graça e minha partilha. Ela não é mais a nossa filha, ela continua a ser a vossa filha, mas agora ela é filha de Deus e da igreja, que começa a trilhar a sua própria história. E uma coisa que me toca muito na Larisa é que ela reza muito por vocês esse ano. Ela, de uma forma nova, ela reza para que vocês avancem na vossa vocação. Então é como ver uma filha adulta que agora vê os pais como filhos de Deus, não como os pais que eu reclame, que acuse, que não deram e que não sei o quê. Mas e ela dizia: irmã, eu estou correndo aqui na minha vocação e eu sei que os meus pais estão correndo lá na vocação. Então, bonito que mesmo as relações pais e filhos são mudadas e se tornam bem mais fortes porque vocações consagradas a Deus. Amém? Então, que o Senhor venha nos dar de viver tudo que foi anunciado e que Ele possa nos fazer entrar na profundidade do seu chamado em nossas vidas.